A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí iniciando o estudo do quarto trimestre de 2023. E nesse trimestre nós vamos estudar o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a nossa primeira lição, que vamos estudar nesta semana, lição de número 1, que tem por data 1º de outubro de 2023, tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Portanto, queridos, o tema que vamos estudar nesse trimestre é a obra missionária. Estudaremos então a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então nós veremos, queridos, que a obra de missões envolve aí evangelização local e transcultural, bem como aí a formação de missionários. E nesta primeira lição, nós trataremos aí missões sob um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da grande comissão com as missões transculturais. Para tratar aí desses e de outros assuntos, que nós vamos estudar nesse trimestre, nós vamos contar aí com o auxílio do pastor Wagner Gabi, que é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, conferencista, advogado, escritor de obras da CPAD, entre elas As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus, todas aí publicadas pela CPAD. Então, queridos, quero te convidar aí a acompanhar as nossas leituras diárias, desta semana, que aí vai ser como um subsídio, como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí já no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 25 de setembro de 2023, tem como título: A seara é grande e são pouco os ceifeiros. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, que diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, na obra de Deus é enorme, a dificuldade de se encontrar trabalhadores para o reino. A seara do mestre é realmente muito grande. Muitos acham que somente pode fazer algo para contribuir pessoas aí que possuem dom ou um chamado. Enquanto que, na verdade, queridos, o ide de Jesus foi para todos os que o servem. Todos os seus seguidores podem contribuir de alguma forma para a pregação do Evangelho. Agora, por que, queridos, que poucos são os ceifeiros ou os trabalhadores do reino? A dificuldade está no discernimento quanto às nossas prioridades aqui nesta vida. Muitas aí são as ocupações que possuímos por natural da vida, Trabalhar, estudar, família, ir à igreja, são uma das principais. Mas para ser aí um trabalhador ativo, muitas vezes devemos analisar as nossas prioridades e colocar o reino de Deus como primeiro lugar em nossas vidas. E isto aí inclui uma administração do tempo, de forma com que trabalhar para Deus seja um compromisso inadiável e diário. Na passagem aqui do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, no versículo 36, o Senhor Jesus se entristeceu, após olhar e ver as ovelhas aflitas e desamparadas, como se estivessem sem pastor. Uma multidão que precisava do alimento, o pão da vida que é Jesus, e bem como aí beber da fonte da qual nunca mais terão sede. Então Jesus diz aos seus discípulos que orassem ao Pai para enviar trabalhadores, porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. É muita gente, queridos, que precisa ser alimentada e orientada.
Somente o pastor ou o líder da congregação não dão conta de tanta gente. Precisa da ajuda e de apoio, bem como pessoas dispostas a abrirem mão de suas ocupações para priorizar o reino de Deus. E nos dias de hoje é muito difícil. A corrida por enriquecimento e crescimento financeiro tem feito aí de muitos cristãos se esquecerem do trabalho mais importante. Eles amontoam tesouros nessa vida e se esquecem que o mais importante é ajuntar tesouros celestiais, onde a traça e nem a ferrugem corrói. Precisamos sim, queridos, trabalhar e estudar. Isto é bíblico. O pecado está em amar o dinheiro, o Deus deste século. Se nunca nos contentarmos com o que temos, nunca poderemos ser gratos e felizes com o que Deus nos deu. Estaremos aí sempre querendo mais e mais. Somente pela fé e entendendo o que de fato é mais importante, nós poderemos aí apoiar o ministério local e socorrer aos carentes espirituais e também pessoas que precisam de amparo social. E você não precisa de dom algum ou talento específico. Basta ter disposição, meu amigo. Você não precisa nascer com um dom para evangelizar, dar bom testemunho e ainda ajudar em sua congregação. Basta se disponibilizar que o Senhor Deus te dará forças para fazer a sua obra. Há sempre alguma coisa para se fazer no reino. Na parábola dos talentos, foi dado responsabilidade segundo as suas capacidades e limitações. A ninguém, querido, será cobrado algo além do que você possa fazer. É importante entender também que uma vida dedicada ao reino precisa ser feita com responsabilidade em todas as áreas. Você não pode se esquecer dos de casa, da sua família, e nem se esquecer das suas obrigações e deveres como cidadão. Então tenha discernimento e trabalhe para o Senhor Deus com sabedoria. O Senhor precisa de ceifeiros para a sua seara, pessoas dedicadas, responsáveis e que exerçam com sabedoria e equilíbrio, priorizando o reino de Deus e vestindo a camisa das boas novas do Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.